Está escrito: o Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta, nada me faltará. Não é lindo isso? É maravilhoso poder confiar, saber que nós temos um pastor que cuida de nós, que realiza o melhor por nós. Meditando na palavra agora pela manhã, Salmo 116 diz: como eu vou retribuir ao Senhor todos os benefícios que Ele me tem feito? O que eu posso dar ao meu Deus por todo o bem que Ele me tem dado? Há coisas que eu posso fazer que agradam a Deus? Sim, é verdade, nós precisamos aprender estas coisas. Vejam o texto que nós estamos lendo, meditando, o livro de Hebreus, capítulo 13, o versículo 16 nos diz o seguinte: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que vocês têm com os que passam necessidade, pois sacrifícios como este são muito agradáveis ao Senhor, são muito agradáveis a Ele. É muito importante nós atentarmos para isso. Há coisas que agradam a Deus e eu e você precisamos estar atentos para cumprirmos, para fazermos exatamente aquilo que agrada a Deus. E é um sacrifício. Olha, outra versão diz: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. É muito importante. Às vezes você está acumulando, poupando alguma reserva, fazendo alguma coisa. É muito importante ter reserva. Eu outrora pensava que não, que a gente deveria, não deveria se preocupar tanto com amanhã, e realmente nós não devemos, mais tão importante também seguir a palavra de Deus num todo. E a palavra fala sobre nós atentarmos para a formiga, olharmos para ela e ver como ela no verão junta o seu alimento para então no inverno ter o que comer. Nós aprendemos também sobre a vida de José, como ele, pela sabedoria de Deus, pelo Espírito Santo, acumulou bens na época de fartura para ter na época de escassez. Então, nós devemos ter esta habilidade, esta sabedoria de Deus para não precisarmos, para não necessitarmos. Mas veja, quando você tem algo, você acumulou, você tem, e vê um irmão passando necessidade, oh amado, é um sacrifício. A gente vai ter que tirar daquilo que nós temos, daquela nossa poupança, daquele dinheiro que está parado lá no banco, que às vezes nós nem vamos usar, nós não sabemos o dia de amanhã, mas Deus colocou alguém ali do nosso lado que está precisando, que necessita de uma ajuda. Então, pegue aquilo que você tem e reparta com aquele que não tem, com aquele que está necessitado. É a mesma coisa de um pão. Talvez você comprou seus 2 pãezinhos e é o momento de você ver alguém pedindo e você poder partir aquele pão e dar uma parte para o outro, para que ele se alimente. É lindo demais, como é bonito isso. E você sabe muito bem que não é apenas aqui em Hebreus que nos alerta sobre essa importância de fazermos o bem, de atentarmos para as necessidades dos outros. Aqui diz para nós não nos esquecermos de fazer o bem, de repartir aquilo que nós temos com aqueles que precisam. Mas há outros textos, irmãos, tão preciosos da palavra de Deus, que eu e você precisamos estar atentos para cumprirmos, para fazermos aquilo que é determinado por Deus, que Deus se agrada. Note que ele diz que é como um sacrifício. Aquilo que você está fazendo pode ser até mesmo um sacrifício para você, mas cumpra isso, faça isso com alegria, ofereça ao teu próximo aquilo que você tem e você vai ver como é importante. Veja bem, em Gálatas, capítulo 6, diz o seguinte, olha que coisa linda, eu gosto demais desse texto: não nos cansemos de fazer o bem
Isso está em Gálatas 6, versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Então, fazer o bem, irmãos, deve ser algo que nós devemos praticar como até uma maneira de semear, de lançar o nosso pão sobre as águas, como diz Eclesiastes, e ao seu tempo colheremos, ao seu tempo colheremos. Então, não se esqueça de praticar o bem, não se canse, lembre-se sempre de fazer o bem, aquilo que você recebe, aquilo que você tem, o que está sobrando na tua mesa. Nós sempre falávamos isso para as nossas filhas: filha, não deixe sobrar nada no teu prato, coloque aquilo que você vai comer, aquilo que você vai se alimentar, e o que sobrar, não deixe perder nada, porque é assim que diz o nosso Senhor Jesus, porque aquilo que está sobrando no nosso prato, talvez esteja faltando no prato de outro. Então, é muito importante nós aprendermos a agradar a Deus fazendo o bem. Aprenda a agradar a Deus fazendo o bem. Oh, como é precioso, que lição nos dá o nosso amado Senhor Jesus, né? Atos capítulo 10, 38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por todo o mundo, por toda a terra, por todo lugar onde ele pisou, fazendo o que, irmãos? Fazendo bem, curando, libertando. Então, este é o nosso desafio, este é o nosso sacrifício a Deus, é fazer o bem, é olhar com bondade, é ver com bondade, é alimentar o faminto, é dar um abraço àquele que precisa, uma palavra de carinho àquele que hoje necessita. Faça o bem, não se esqueça de fazer o bem. Amém? Vamos orar? Eu creio que uma das coisas melhores que nós podemos fazer pelo nosso próximo, irmãos, certamente é a oração, orar por eles, quão importante é. Eu fiquei tão feliz de ver, claro que nem sempre a gente tem o resultado que a gente gostaria, mas tão feliz de saber, estávamos orando por uma irmãzinha de uma outra cidade, ela passou por uma cirurgia tão delicada, tão difícil, e que alegria saber que ela passou e está bem, né? Agradecendo a Deus, e todos nós muito gratos a Deus. Então é importante nós termos isso no coração e orarmos. Ore sempre, interceda, faça aquilo que você pode por aqueles que precisam. Feche os teus olhos se você puder e vamos falar com o nosso Deus neste momento, agradecer a Deus. Querido Pai Celestial, dou-te graças, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, por nos conceder mais esse privilégio de estarmos reunidos juntos. Tantos estão ouvindo, meu Deus, neste momento, e eu, juntamente com ele, eu me uno a este irmão, a esta irmã, e rendo-te graças por nos ensinar, meu Deus, por nos orientar, até mesmo a maneira de agradar o Senhor, um sacrifício que agrada a Deus. Às vezes não é preciso ir tão longe, não é preciso, meu Deus, tanta coisa, mas o simples fato de atentarmos para aqueles que está perto de nós e que precisa de alguma coisa, estendermos a mão ao aflito, ao oprimido. Senhor, muito obrigado por nos ensinar, por nos mostrar a Tua palavra, por nos revelar o Teu propósito, o Teu querer. E agora, meu Pai, nós intercedemos e oramos por aqueles que neste momento precisam tanto da ajuda do Senhor. Esta mãe que está entristecida, porque o seu filho, meu Deus, tem agido com rebeldia. Deus, coloca as tuas mãos sobre ela. Ó Deus, sustenta essa tua serva, sustenta este lar, sustenta esta casa, meu Pai. São teus servos e por eles nós oramos. Oramos por esse menino. Ó Deus, oramos por ele, a quem amamos, e clamamos que o Senhor dê graça para que ele entenda, compreenda a tua vontade e o teu querer. Oramos por esse irmão que está em recuperação, meu Pai. Oramos, meu Deus amado, ó Pai, nós clamamos a Ti, Senhor Deus, para que o Senhor
esteja ali presente, que a tua presença dê paz, dê alegria, dê consolo e conforto a esse meu irmão, a esse que está passando por uma dificuldade, passando por um tratamento tão delicado. Eu sei que todas as coisas são possíveis a ti. Oro por esses que perderam seu ente querido, meu Deus, por esta minha irmã tão amada, que a tua bênção esteja sobre ela. Tão difícil perder um irmão, e eu oro que o Senhor a console nesse instante. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe tua vida e lembre-se sempre de fazer